Então, nessa questão aqui fala do mergulho autônomo. Utiliza cilindro contendo uma mistura de gases comprimidos que são inspirados pelo mergulhador e expirados para o ambiente na forma de bolhas. Um risco associado a essa prática é a embolia, causada pelo acúmulo de N2 nos tecidos do corpo, quando esse gás é respirado em pressões parciais elevadas por longos períodos. Aí ele fala aqui uma informação importante, a embolia pode ser evitada planejando-se profundidade e o tempo de mergulho. Respirar N2 a uma pressão parcial de 1,58 atm por até 10 minutos não é prejudicial à saúde. O tempo de mergulho pode ser aumentado empobrecendo a mistura gasosa no cilindro de N2 e enriquecendo o O2 até uma pressão parcial de 1,4 atm, pois acima passa a apresentar caráter tóxico. Então, vamos lá. Considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm e que a cada 10 metros de coluna de água, a pressão também irá aumentar 1 atm. Vamos lá. Na alternativa A, ele fala o seguinte: um cilindro de mergulho de 12,3 litros de capacidade foi preenchido com O2, tá? A 140 atm a 27 graus Celsius. Ele pede para a gente a massa de O2 que está contida no cilindro. Então, eu fiz aqui um PV igual a nRT, né, usando a equação dos gases. E para a gente achar a massa, o número de mols é massa sobre massa molar, não é isso? Então, eu fiz a pressão de 140 vezes o volume de 12,3 que ele disse, a massa que ele quer encontrar sobre a massa molar do oxigênio, 0,082 e 300 de temperatura, né? Somei com 273, certo? Para a gente passar de 27 graus Celsius para Kelvin. A massa encontrada aqui foi de 2.240 gramas de oxigênio, ok? Essa seria a letra A. Para a letra B, ele pede para considerar o mergulho de 10 minutos de profundidade. O cilindro de N2 e O2, ele fala que vai ter uma pressão de O2 de 1,4 e a pressão de N2 de 1,58. Ele quer saber primeiro a profundidade do mergulho e depois o tempo de descida. Como que seria aqui? A pressão total tem, então, a somatória das pressões parciais de oxigênio e nitrogênio, que deu 2,98. A gente tem que saber que já tem 1 atm na superfície e aumenta 1 atm a cada 10 metros, certo? Então, desses 2,98 atm que ele está sofrendo, 1 atm já é da superfície. Então, vai sobrar 1,98 atm para que a profundidade possa fazer. É 1 atm para cada 10 metros, né? Então, se são 101,98 atm, a gente tem 19,8 metros, certo? Já que vai ser 1 atm para cada 10 metros, tá? Então, 19,8 metros. A outra pergunta que ele faz é a fração. Ele pede aqui a fração percentual em mol da mistura gasosa. Então, a gente pega as pressões e faz a pressão parcial do oxigênio sobre a pressão total vezes 100%, para eu achar essa pressão em porcentagem. Vai dar 53% de O2. E o restante vai ser de N2. Então, 100 menos 53, 47% de N2. Já aqui na letra C, o que ele pede pra gente? Ele fala, considere o mergulho descrito na figura ao lado, tá? Ele fala que a pressão nos pulmões é de 2,8 e 7 graus Celsius, sabendo que o cilindro tem uma pressão de 140 atm e que o volume que o mergulhador inspira e expira é de 0,5 litros. Aí ele pede qual que será o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração. Assuma que nesse processo a temperatura se mantém a 7 graus Celsius e depois ele quer saber qual o volume da bolha de ar expirado quando atinge a superfície, onde a pressão é de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Então, vamos primeiro calcular aqui este volume ali do cilindro, tá? Eu fiz um PV igual a nRT para o gás que ele vai inspirar da pressão de 2,8 atm que ele está sofrendo. 2,8 vezes o volume 0,5 que ele vai inspirar, vezes N, 0,082 que é o R,
E como a temperatura é de 7 graus Celsius, mais 273 é o 280. Esse número de mols aqui vai ser o mesmo número de mols que ele vai precisar inspirar do cilindro, né? Então, eu fiz um PV igual a NT para o cilindro. 140 atm, que é a pressão que tem no cilindro, o volume que eu vou querer descobrir, o número de mols é 0,06, a constante, né, o R dos gases, 0,082 e a temperatura de 280. Então, esse volume aqui deu 0,00984 ou aproximadamente 0,01, né? Mas 0,0984 foi o valor exato encontrado. E, por fim, ele pergunta o volume da bolha. Eu fiz um PV igual a NRT também para a bolha, né? A pressão da bolha na superfície, que é a pergunta dele, de 1 atm, o volume que eu quero descobrir, o número de mols da bolha, o R e a temperatura que vai estar de 27 graus Celsius, eu somei com 273. Esse volume aqui dá 1,476 litros.